Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 16, terça-feira, da sexta semana do tempo comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vocês não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Nós, muitas vezes, corremos o risco de ter a mesma atitude dos discípulos, de sermos tardos em crer. Assim como os discípulos, corremos o risco de nos deixarmos envolver pelo fermento dos fariseus, dos Herodes do nosso tempo. Uma cultura de aparência, de descarte ou de individualismo que afasta de Jesus Cristo. O aprendizado da fé é o caminho que precisamos percorrer sempre, pois nunca acaba. A fé em Jesus Cristo. Por isso Jesus recorda aos discípulos a respeito dos milagres já realizados sobre os pães. Ele está orientando para que eles tomem cuidado com a maneira do ensinamento dos fariseus e também de Herodes, para que eles tenham cuidado e eles vão estar preocupados com a falta de pão. Eles não perceberam ainda que ali está o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o pão descido do céu, o pão que mata a nossa fome, Jesus. E aqui nós também devemos tomar muito cuidado neste mundo que nós estamos vivendo, de tantas contrariedades, de tantos falsos ídolos, ou melhor, ídolos que nos levam a vivermos a falsidade. Nós somos cristãos, nós temos que viver verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, eu diria radicalmente. Então, aquilo que não fala conforme a palavra de Jesus, nós não podemos dar trela. A palavra de Jesus que se diz através da igreja. Por isso, você cristão deve escutar sempre a orientação do Papa, do magistério, dos bispos. Não podemos deixar-nos ser contaminados por outras coisas, que às vezes até mesmo alguém pode sair com a bandeira dizendo que é cristão, que é da Igreja Católica, e possa ensinar coisas que não esteja e não seja da Igreja Católica, do cristianismo.
Então sejamos atentos, não deixemos ser seduzidos pelo mal. Como você vai saber? Tudo que causa desunião é do mal. Tudo que causa confusão é do mal. Tudo que causa comunhão é do bem. Tudo que leva você à fraternidade, ao amor, é do bem. É fácil de entender. É fácil de compreender. Eu vi alguma coisa na internet. Alguém falou tal coisa. E falou com propriedade, como se fosse da igreja, como se fosse cristão católico. O que causou? Causou uma confusão danada. Nossa, então não é de Jesus. Jesus leva sempre a comunhão. Jesus leva sempre a fraternidade. Jesus leva sempre ao amor. Que o amor fale mais alto na nossa vida. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.